Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao ICLEIcast, que é o podcast da principal organização global voltada para o desenvolvimento urbano sustentável. Eu sou Marília Israel e vou conduzir esse papo de hoje. No ICLEI, eu acompanho de perto os projetos relacionados a risco e vulnerabilidade climática, conservação de biodiversidade, integração da biodiversidade ao ambiente urbano, soluções baseadas na natureza e áreas protegidas. E é justamente sobre biodiversidade que eu vou conversar hoje com Cláudio Maretti, que é Senior Fellow em Áreas Protegidas e Biodiversidade no ICLEI América do Sul. Nosso papo de hoje é sobre o cenário atual da preservação da biodiversidade do Brasil e como que a colaboração entre diferentes níveis de governo, comunidades locais e organizações podem fazer a diferença nesse setor. Então, seja muito bem-vindo, Cláudio, e todo o público que nos escuta. Peço para se apresentar e, de repente, já dar um panorama, uma breve contextualização aí sobre o tema que a gente vai falar hoje. Muito obrigado, Marília. Feliz de estar aqui com vocês, também reforçando aí a mensagem do ICLEI, que é uma instituição fundamental. Eu sou pesquisador, eu sou doutor, pós-doutorando agora em conservação colaborativa. Atuo também como consultor e senior fellow, que é um aconselhador já mais experimentado, né, do ICLEI, e tenho várias atividades voluntárias, inclusive trabalho na Comissão Mundial de Áreas Protegidas, na certificação internacional de áreas protegidas e conservadas, governança de áreas protegidas com comunidades e povos indígenas, e também localmente. Eu moro do lado de uma unidade de conservação estadual e atuo aqui no meu município, na minha cidade e na minha região, no meu bairro, dessa forma. O Brasil é o número um de diversidade no mundo. É fundamental, é maior. Claro que a Amazônia faz toda a diferença e o tamanho do país também. Mas é um orgulho e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade a gente não só conservar para nosso benefício, como também em prol de todo mundo e mostrar a responsabilidade na conservação da biodiversidade. Nós temos áreas protegidas e conservadas em vários lugares, mas tradicionalmente o conceito de área conservada era para a biodiversidade como se fosse por ela só. E às vezes a ideia era conservar a biodiversidade em qualquer lugar onde ela aparecesse distante das ameaças que a sociedade causa. O conceito atual é o contrário, ou seja, nós precisamos da biodiversidade, precisamos dos ecossistemas funcionando, mas precisamos também que eles sirvam às pessoas e que as pessoas acessem, participem, se envolvam no planejamento e no uso, no aproveitamento desses benefícios. Onde está a população hoje? Ela está na cidade, nas zonas urbanas, periurbanas. Então, cada vez mais importante da gente pensar em como conservar a biodiversidade perto das pessoas e como dar o acesso das pessoas a esses benefícios que a biodiversidade presta. Bom, trazendo um pouco essa questão das políticas globais e dos acordos globais, em 2022 foi assinado um novo acordo de biodiversidade, que, para quem não conhece, é o Acordo de Kunming-Montreal e é o nosso similar ao Acordo de Paris para a biodiversidade. E, nesse sentido, queria ouvir um pouco de vocês sobre como os governos locais têm responsabilidades, né, e os desafios para implementar esses acordos globais, passando também pelas políticas e legislações nacionais já existentes, né? Então, um pouco sobre essa questão de como que a gente implementa políticas multinível, já que, no final, quem de fato conserva e preserva e integra a biodiversidade são os governos locais. Um dos instrumentos mais importantes para a conservação da biodiversidade é o que a gente chama de unidades de conservação, que são os parques, as reservas oficialmente reconhecidas pela legislação nacional. E o Brasil tem uma estrutura de unidades de conservação no chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação, muito interessante, que se vê em poucos países do mundo, que é a responsabilidade dos três níveis de governo:
nível federal, estadual e municipal. Então, um parque nacional, ele é reconhecido pelo nome, pela sua função, é um modelo que dominou muito tempo. Ele, obviamente, é nacional porque, em teoria, ele é criado pelo governo nacional, embora muitos países tenham parques nacionais gerenciados pelos estados. Mas no Brasil nós temos o equivalente, que é o parque estadual, que ele é igual ao parque nacional, não é menos importante, ele só é de outro nível. E nos municípios nós temos os parques naturais municipais, que é também tão importante quanto um parque nacional, só que na escala local. E assim podem ser todas as categorias de unidades de conservação, como áreas de preservação ambiental, ou proteção ambiental, como reservas extrativistas, monumentos naturais e assim por diante. Isso está estabelecido na Constituição. A Constituição brasileira de 1988, ela fala em espaços territoriais especialmente protegidos e diz que é responsabilidade do poder público, mas também da coletividade proteger esse ambiente ecologicamente sadio e que ele é feito também pela definição desses espaços territoriais especialmente protegidos, que no caso das unidades de conservação tem uma lei específica. Mas um município não precisa só seguir a lei do SNUC, ele pode, pela Constituição, criar outros espaços protegidos. E nós temos, de fato, na questão climática, um elemento muito claro, que é o principal emissor de poluição, muitas vezes está nas cidades, por causa dos transportes. Claro que os aviões, os navios também, e as fontes de geração de energia, às vezes, são fora das áreas urbanas, mas as cidades têm um consumo, uma emissão de carbono muito forte. O que nós estamos vendo agora, com as infelizes tragédias, é que as consequências da emergência climática se dão nas cidades também. E isso já foi percebido pela Convenção sobre Mudança Climática, de forma que os municípios já atuavam, têm sido chamados a atuar de forma clara. Porém, a biodiversidade era considerada aquilo que se protegia lá longe. Então, digamos, em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, não era um local de biodiversidade. A biodiversidade estava lá na Amazônia, no Pantanal, lá no alto mar, em algum lugar longe. Quando, na realidade, o que nós estamos vendo é que, para o bem-estar das pessoas, para a saúde humana, para a qualidade de vida e para enfrentar a emergência climática, a biodiversidade é fundamental. É o que tem sido chamado de soluções baseadas na natureza. Os municípios, eles estão afastados dessa responsabilidade, na sua maioria. Alguns são exemplares, mas outros estão afastados. E a culpa é do nível global e do nível local. Depois dessas tragédias que nós estamos vendo, não é possível mais esperar que o governo nacional ou o governo estadual sozinhos resolvam a questão das soluções baseadas na natureza também no município. Então, é fundamental que os municípios se posicionem cada vez mais. O que nós precisamos são de cidades mais verdes, mais azuis e, sobretudo, mais resilientes à questão climática. Isso se dá com a conservação da natureza e com a distribuição dos benefícios para a sociedade, com o envolvimento dessa sociedade. Os marcos legais existem aí, e agora nós temos em construção mais um, que é outros mecanismos que conservam a biodiversidade vão ser reconhecidos internacionalmente. Mas o que nós precisamos é que a população das cidades e as autoridades, executivo, legislativo, locais e dos estados, peguem também com prioridade a conservação da biodiversidade, não só pela biodiversidade em si, mas por esses benefícios de saúde, bem-estar e, sobretudo, de enfrentamento à emergência climática. E você falou de algumas cidades que estão à frente, né, dessas iniciativas. Você consegue falar um pouco para a gente sobre alguns casos ou estudos de caso que já estão em andamento? Internacionalmente, está vendo exemplos espetaculares. Quando a gente vê, por exemplo, Singapura, a gente vê a biodiversidade, a gente vê lontras, a gente vê animais passeando por meio de uma cidade que é uma cidade-estado, que é uma das mais desenvolvidas do mundo. Então, a gente devia imaginar que Singapura não é uma área super urbanizada que não tinha lugar para biodiversidade. E eles demonstram o contrário, né? Cidades como Berlim
tem muitas áreas verdes em Berlim. E eles estão valorizando isso e reconectando. Várias cidades, na Europa e até em outros lugares mais desenvolvidos, têm reconvertido espaços impermeáveis em espaços com permeabilidade. Então nós podemos, assim, imaginar que em 1950, talvez o mais importante fosse aterrar um rio e construir uma avenida, porque o desenvolvimento era carros rápidos ou qualquer coisa do tipo, ou mesmo que fosse uma via de transporte público elétrico, como um trem, um metrô de superfície ou algo do tipo. E hoje em dia eles estão fazendo o contrário. Eles estão diminuindo o espaço dos carros e aumentando o espaço das áreas verdes, que são o conceito que tem sido defendido de cidades esponja. Cidades que podem ter espaços que absorvem a água. Nós sabemos que quanto mais asfaltada, quanto mais impermeabilizada, com a vegetação natural retirada, mais a água escoa rapidamente e a inundação tem consequências imediatas. Então, esses espaços esponja, eles são normalmente áreas verdes que permitem a infiltração. Então, nós temos previsões, por exemplo, Campinas tem tentado aumentar os seus parques lineares, de forma que aquele fundo de vale seja transformado numa área de lazer, numa área verde, para benefício da qualidade de vida, mas que também seja uma área que não é ocupada. Então, quando o rio ocupar o seu leito maior, quando ele extravasa, e isso vai acontecer cada vez mais, ele ocupa o parque linear. Mas nós temos também situações como, por exemplo, no meio da loucura que é a cidade de São Paulo, a proteção da vegetação que sobrou, por exemplo, no extremo sul. E Palmas já nasceu com um planejamento para evitar uma ocupação de todas as áreas, protegendo áreas verdes. Então, as cidades têm gerado situações que ou são preventivas, como é esse caso de uma cidade nova, que já nasce com um planejamento evitando toda ocupação, porque depois que urbaniza, tudo fica muito mais difícil. Ou soluções corretivas, como é tentar, agora que existem bairros sem verde, criar, por exemplo, os parques lineares para levar o verde para essas áreas. Mas o fundamental é que haja o que eu chamo de progressividade, que nós tenhamos, por exemplo, arborização praticamente todas as ruas, que nós tenhamos quintais verdes, que nós tenhamos hortas ou quintais ou árvores nas escolas, que não sejam escolas todas cimentadas, que nós tenhamos áreas verdes nas unidades de saúde, para que isso ajude a recuperação de doentes. Isso pode ser numa unidade básica de saúde, mas também nos hospitais. A ciência demonstra que estar no ambiente natural ajuda a recuperação, assim como ajuda a prevenir, desde os banhos de floresta no Japão até a política de parques saudáveis, pessoas saudáveis na Austrália, a visão da vitamina N, quer dizer, a vitamina natureza, que favorece a qualidade de vida. Existem cidades que estão tentando fazer isso, né? O caso de Medellín, na Colômbia, e no Brasil, nós estamos ainda num início, mas existem vários exemplos positivos que têm que ser fortalecidos e ampliados. Muito legal esse ponto, né, Cláudio, de como que a gente vai adaptar as cidades depois dessa grande tragédia que aconteceu, um evento super extremo, né, nem falo que é um evento extremo, que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí eu acho que tem um ponto que é como que a gente traz, por exemplo, o conceito de cidades esponja ou de soluções baseadas na natureza para cidades, porque isso significa também alguns pontos importantes de financiamento, né, são grandes obras que deixam de existir ou que passam a existir, assim. Pessoalmente, né, penso que o valor econômico do pós-evento é muito maior, né, do que não adaptar as cidades. Mas como que você vê e tem experienciado as cidades na busca do financiamento para implementar essas novas soluções, né? Já que a gente tem soluções de engenharia que também são importantes e que já estão postas há muito tempo e se tem um cálculo rápido e pronto, ou em soluções híbridas, junto com a solução baseada na natureza, né, e as infraestruturas cinzas, ou dessa grande requalificação de áreas verdes, né. O dinheiro existe,
mais à disposição do que as cidades têm sido capazes de utilizá-lo. O dinheiro que existe para esses modelos alternativos, que deviam ser, os principais, mas que vêm de um histórico que eles, não existiam, então eles começam como alternativos, ele é muito menor do que o dinheiro ainda para as grandes obras. Existe um município aqui próximo de mim que ainda está captando financiamento internacional para canalizar os rios, quando devia estar quebrando a impermeabilização e criando espaços de lazer, áreas verdes e áreas de infiltração. Porque é qualidade de vida também, não só uma questão de infiltração, que é evitar as enchentes, mas é o momento entre as enchentes, não é que aquilo vai ficar perdido, aquilo pode ser um lugar de passeio, de andar de bicicleta, de fazer piquenique, etc. Então, existe financiamentos internacionais e o ICLEI tem atuado de forma muito clara, decisiva e forte, preparando cidades e fazendo contato também com as grandes instituições de financiamento nacional e internacional para trazer esse recurso à disposição. Então, são 3 frentes, basicamente. Uma é trabalhar com as cidades, com os municípios e até com governos estaduais, para se preparar, para chamar a atenção dessa iniciativa ser necessária. Trabalhar com a regulação nacional, questão da legislação, do enquadramento, as políticas públicas, como, por exemplo, programas nacionais que favoreçam cidades verdes e resilientes, que favoreçam o reconhecimento de outros mecanismos de conservação da biodiversidade nas cidades, mas também com os grandes agentes de financiamento, nacional, regionais e internacionais, de forma que isso esteja à disposição. Eu acho que é fundamental o ponto que você trouxe, quer dizer, de alguma forma, as cidades elas foram ocupando um espaço que, em teoria, não era delas. Então, ou ocupam a várzea dos rios, ou ocupam encostas instáveis, impermeabilizam bacias hidrográficas, ou ocupam, às vezes, margens de lagos, de rios e até dos mares. Muitas cidades costeiras nossas vêm tentando crescer historicamente em relação ao mar. Existem alguns estudos mostrando que Porto Alegre ocupou áreas que no passado já foram inundadas. Então, esse foi um equívoco fundamental, porque o interesse era econômico. O interesse era: eu vou criar uma estrutura que vai resistir àquela enchente, uma barragem, uma bomba, como ocorre no sistema anti-enchentes de Porto Alegre, que não funciona mais porque o nível da concentração de eventos climáticos é muito forte. A consequência é muito mais custosa do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista das vidas, da qualidade de vida. Então, financiamento existe, muito menos do que devia. O que eu acho que nós temos é que nos preparar como tomadores desse financiamento e de doações, cidades, governos locais, entidades que atuam nesse campo, para essa solução mista. Como você bem disse, algumas coisas dependem de uma intervenção mais estrutural do ponto de vista das obras clássicas. Só que essas obras clássicas, primeiro, elas não podem mais vir sozinhas, porque senão é transferir a enchente daqui para colar. Segundo, elas têm que ser subordinadas a soluções mais preventivas, descentralizadas, com o envolvimento da sociedade. E isso os financiamentos ainda precisam se adaptar, porque eles financiam grandes blocos de recursos que às vezes são apropriados melhor por grandes infraestruturas, quando na verdade precisa da infraestrutura associada a uma série de áreas, por exemplo, de infiltração, uma série de áreas que são de lazer, mas que podem sofrer inundação e assim por diante. Bom, Cláudio, muito importante o ponto que você trouxe relacionado ao financiamento. Acho que esse é um assunto para um outro episódio, já que a gente tem muito papo, muito assunto nesse ponto, né, de como atingir esses financiamentos e os fundos para a biodiversidade. A gente vai se encaminhando para o final. Eu queria te agradecer muito pela presença. É sempre um prazer te ouvir e receber alguém com tanta qualificação e qualidade como você aqui no podcast. Eu que agradeço a oportunidade, suas palavras gentis, Marília, uma especialista no assunto, muito mais que eu. E, obviamente, agradecer a oportunidade de contribuir com o ICLEI, que é uma instituição internacional que pode justamente
apoiar os governos locais a conseguir dar essa virada tão necessária e ser uma voz ativa também nas decisões internacionais de biodiversidade, para não dizer nas políticas públicas nacionais e para o acesso a esses recursos. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Bom, obrigado também pela presença de vocês que nos ouviram no terceiro episódio do Iclaycast. A gente tem episódios que estão sendo publicados de 15 em 15 dias. E você que está chegando agora, gostou, pode dar um feedback para a gente. Deixe o seu like, não esqueça de ativar o sininho de notificações e compartilhar com quem você conhece, não pode deixar de ouvir esse papo. A gente tem todas as redes sociais do Iclay, segue a gente lá para não perder nenhuma novidade sobre os outros assuntos. Até o próximo episódio e abraços.